Essa palavra, derrama graça sobre nós, que a tua palavra atinja o nosso coração, aumenta a nossa fé nesse dia. Deus, eu peço ao Senhor que nada possa levar a nossa mente a ficar dispersa, que nós possamos ser abençoados, ó Deus, que o restante dessa semana seja uma bênção, que nós possamos adquirir mais força para orar, para estar na igreja, para ler a tua palavra, para jejuar, porque isso fortalecerá a nossa vida espiritual. Nos ajude a viver essas disciplinas espirituais para a glória do teu nome. Obrigado por esse momento de oração no nome de Jesus. Amém. Amém? A Bíblia fala sobre 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, ok? Marcos, ele era um jovem, ok? O mais novo entre estes aqui que escreveram os textos. E o próprio evangelho de Mateus, ele foi escrito baseado no evangelho de Marcos. Então, o evangelho de Marcos, ele foi um documento histórico usado, certo, pelos outros que andaram com Jesus e escreveram os outros evangelhos. Isso é importante, então, de ser dito. Acontece também que Jesus tinha discípulos que eram muito novos. Se nós formos olhar para algumas questões que Deus estabeleceu como lei em Israel, você vai perceber, por exemplo, que em Israel os homens, eles casavam dos 14 aos 16 anos no máximo, tá? E as mulheres se casavam dos 13 aos 15 aos 16 anos. Por que isso acontecia? Porque em Israel, a partir dos 14 anos, o rapaz, ele passa pelo bar mitzvah, onde ele passa por testes orais, testes também capacidade de força, e a partir daquele momento, então, ele trabalha, ele estuda e ele é preparado para seguir as leis e até mesmo, se descumprir uma delas, pagar pelas leis. Então, o que acontece? As pessoas se casavam cedo nessa época. Só que tem um ponto que poucas pessoas levantam nos dias de hoje. O próprio Jesus, mas exclusivamente o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 7, ele diz que algumas pessoas, elas nasceram para não casar. E ele chama isso de eunucos. São pessoas que não ardem em desejo, certo, por relações sexuais. E isso não é uma doença, isso não é um desequilíbrio que a pessoa tem. A pessoa literalmente nasce com isso. Por exemplo, você vê João, que era discípulo de Jesus, ele foi um eunuco, o próprio apóstolo Paulo também, o próprio Jesus Cristo também, que veio em carne, ele foi um eunuco. E a gente entende que isso também existe nos dias de hoje. Eu conheço pessoas que são eunucas, pessoas que são não só católicas, mas também cristãs evangélicas. E eu quero dizer que existe um preconceito grande, porque quando uma pessoa ela passa de certa idade e não casa, se ela for um líder religioso, ela pode já ser enquadrada ali naquelas coisas como um pedófilo ou alguma coisa parecida. Mas eu estou dizendo isso para que você entenda que hoje em dia muita coisa não dá certo na nossa vida, porque os padrões ocidentais, eles mudaram muito, certo, a forma como nós devemos viver. Então, nos dias de hoje, as pessoas, por exemplo, elas têm uma média, uma faixa etária de idade. Às vezes a faixa etária de idade, eu não sei, estou só expondo por alto, é de 30 anos para se casar. Uma pessoa que não é eunuca, até chegar aos 30 anos de idade, se for um homem que tem, o próprio Paulo vai dizer que arde fogo no seu coração, ele vai ter tido algumas, para não dizer várias, experiências sexuais, e também as mulheres, ok? Porque isso existe dentro do coração do ser humano que não é eunuco. E isso então traz uma série de problemas, porque uma pessoa que passa por vários relacionamentos, cada relacionamento que essa pessoa passa, parte do seu coração vai ficando nessas pessoas que
você conhece pelo caminho. Essa é a verdade. Nós temos um coração só. As nossas emoções, elas estão sendo cada vez mais destruídas, justamente porque nós estamos nos tratando, né, como pessoas recicláveis. Então eu quero que você entenda uma coisa: o seu coração, as suas emoções, digo as minhas também, o meu coração também, eles são preciosos, eles são como cristais. E esses cristais, quando eles começam a ser, cortados ou quebrados, é muito difícil que se volte. Então, nós precisamos começar a seguir os princípios bíblicos imediatamente para que o Senhor nos restaure e nos renove, porque Cristo nos dá uma promessa de que nós, quando estamos nele, nós somos novas criaturas, e aquilo que estava para trás, ele deixa e faz tudo novo. Então há uma possibilidade de que os erros que nós cometemos no passado fiquem no passado, para que nós possamos criar uma trajetória nova, mas com Jesus agora guiando os nossos passos. E é fundamental isso. Isaías profetizou isso no capítulo 43, onde ele disse: eis que eu faço nova todas as coisas, eu abro um caminho no meio do deserto e mostro para você que existe ali uma fonte de águas onde você pode desfrutar. Então, Jesus Cristo é o único capaz de restaurar um coração que ficou doente por causa de algum tipo de erro que nós vivemos no passado. Não digo só a vida sentimental, digo também amizades que foram muitas vezes que passam na nossa vida e destroem o nosso coração, quebra de fidelidade, de lealdade. Falo também sobre questões financeiras, pessoas que tinham coragem de empreender, de avançar, e hoje já não tem mais essa coragem, tem medo de expandir, tem medo de dar passos com ousadia, porque em algum momento ali atrás passou por uma desilusão financeira, alguma coisa nesse sentido, e hoje em dia tem menos coragem. Eu quero dizer que Cristo Jesus é capaz de trazer ao meu coração e ao seu coração essa coragem, essa fé, essa determinação, para a gente continuar seguindo em frente, porque Ele é bom. E aqui nós temos um texto, então, que parece que Jesus não acordou num dia bem, né? Porque o texto vai dizer que primeiro ele acorda com fome, ele sai, ele vê uma árvore, aquela árvore está cheia de folhas, ele procura figos lá, não tem figos, tá? E nem era tempo de figo, mas a árvore estava cheia de folhas, ele amaldiçoou a árvore, que ninguém nunca mais coma de ti. E depois ele sai dali, ele vai para o templo que tem em Israel, e ele sai, certo? Faz um chicote, literalmente um chicote, e ele sai pegando as mesas e revirando as mesas e dando chicotada para tudo quanto é lado. Já imaginou Jesus assim? Foi o que ele fez nesse dia, no capítulo 11 de Marcos. Mas eu te explico o porquê. Jesus Cristo, ele começou o seu ministério com 30 anos de idade. Eu estava citando essas questões de idade porque eu queria chegar aqui também. Porque existem certas coisas na nossa vida que não adianta nós acelerarmos o processo e outras que não adianta nós atrasarmos o processo, ok? Então, assim como, né, em Israel, o próprio Deus tinha dado ordenanças para que os homens casassem mais cedo, as mulheres também, para evitar todo tipo de perversidade, o Senhor também, ele tinha dado essa missão para que as pessoas pudessem amadurecer e chegar. Geralmente um fariseu, que era um mestre da lei, ele começava a sua jornada pública como religioso com 30 anos de idade. Então Cristo, mesmo sendo Deus, foi com 30 anos que ele começou a pregar, certo? Então existe esse tempo então para amadurecer. Então eu quero que você pense nesse momento na sua vida, porque existem muitas coisas que nós estamos querendo acelerar, muito mais do que atrasar, porque a gente vive na era do imediatismo, né? Então eu peço que você faça uma avaliação nesse momento de coisas que você está tentando avançar antes da hora. Existem situações que não adianta, nós temos que esperar, e esperar é bom, porque quando nós esperamos, nós adquirimos cada vez mais maturidade, cada vez mais condições
de avaliar as situações. Então, você pode perceber, pegue a vida que você vive hoje e retroceda 7 anos. Será que você teria condições de lidar com o que você vive hoje, 7 anos atrás? Você teria o psicológico que você tem hoje? Teria a maturidade espiritual que está sendo gerada em você hoje? Você teria as pessoas certas ao seu lado para te ajudar a viver isso 7 anos atrás? Eu tenho certeza que não. E é por isso que Deus, então, nos coloca num caminho que é perfeito para que haja esse amadurecimento. Então, assim Cristo começa seu ministério com 30 anos de idade. Quando ele vai até a figueira ela tem uma representação clara, que não está aqui só em Marcos, mas também em outras partes aqui dos evangelhos, porque a figueira representa o povo de Israel. Cristo, ele direcionou o seu ministério para Israel. Ele pregou em Cafarnaum, ele pregou em Jerusalém, ele foi a Jericó. O ministério de Cristo esteve focado, certo, em primeiro lugar, em pregar para os judeus. Tanto é que um dia uma mulher pediu ajuda para ele e ele disse assim: olha, não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, porque aquela mulher era Ciro-fenícia. O ministério de Jesus estava centrado. Aquela mulher teve fé e o Senhor Jesus foi lá e disse: vai para casa, houve cura por causa da tua fé. Mas Jesus estava direcionado naquilo. Agora, ele não veio só para salvar os judeus, tá bom? Mas ele começa com os judeus. Só que acontece uma coisa, mesmo ele estando lá, todo mundo vendo o milagre, todo mundo vendo os ensinos, tudo o que pode acontecer de sobrenatural aconteceu ali dentro, certo, de Israel, mas mesmo assim, diz os textos sagrados que o próprio Jesus disse que se Sodoma e Gomorra, se Jesus tivesse ido lá enquanto existia Sodoma e Gomorra e tivesse pregado e feito os milagres que ele fez lá em Israel, o povo tinha crido. Então, o povo de Israel, apesar de ser o povo que Deus tinha escolhido no passado, era um povo extremamente incrédulo. Por quê? Porque eles se achavam os donos da verdade, os donos da lei de Moisés, os donos da fé de Abraão. Então, eles, certo, ficaram com essas tradições dentro do coração e não conseguiram captar o que era espiritual. Então, deixa eu te dizer uma coisa: cuidado para que as suas tradições religiosas não atrapalhem o que você receba, o que é sobrenatural de Deus. Porque tem gente que não consegue entender isso. Deixa eu te dizer uma coisa, né? A gente aí está na época da quaresma, certo? Só para você entender uma coisa: existem igrejas evangélicas que fazem a quaresma, sabia? Por exemplo, a igreja metodista, que é uma igreja protestante, evangélica, segue a quaresma. A igreja luterana também, a igreja católica faz. Agora, o porquê que as igrejas, no caso, protestantes, reformadas, tipo a nossa, não seguem a quaresma igual à igreja católica? Porque a igreja católica, ela coloca a quaresma como parte de um ritual que é legalista. Então, é como se você tivesse que fazer sacrifícios por um determinado tempo, para que depois então você pudesse ter, né, uma continuidade de vida ou de ano na tranquilidade da farra, da coisa, do jeito que você quiser. E o que nós entendemos que é a quaresma? A quaresma é um momento de reflexão para nós entendermos a paixão de Cristo, as dores de Cristo, e começarmos a desenvolver as disciplinas espirituais. É um momento para nós então começarmos a pensar em orar mais. A gente está fazendo aqui na igreja, né, jejuando todos os dias, depois da janta até a hora do almoço. A gente jejua e ora, acorda um pouco mais cedo, ora, passa o dia orando ali, fazendo isso. Então a gente quer exercer as disciplinas espirituais e não passar 40 dias, né, sem comer isso, sem beber isso, sem fazer isso e depois entrar no pode tudo. Isso é legalismo. Isso é o que o povo judeu fazia. Eles então diziam assim para Jesus: não, eu dou dízimo, eu cumpro a lei de Moisés. Quem que é você para falar alguma coisa? Eles criticavam Jesus de todas as formas, diziam que Jesus era comilão,
beberrão, que Jesus andava com gente que não era digna, com publicano, com pecador, com mulheres que eram prostitutas, lá, no caso que Jesus ia lá, expulsava demônios, curava as pessoas, e eles fizeram isso, perderam o que era espiritual por causa desse legalismo, né, de tradição. Então eu quero te dizer uma coisa, que a igreja, ela não pode ser escrava da tradição. A igreja, ela é escrava das Escrituras. E nas Escrituras, nós podemos, certo, examiná-las. Não é o livre exame, porque, por exemplo, eu até assisti um padre falando, porque os evangelhos dizem que a gente pode ter o livre exame, cada um interpreta de um jeito. Não, nós temos, certo, a possibilidade de estudar as Escrituras dentro de todo o material histórico da igreja. A gente estuda as Escrituras porque é a partir delas que começa a revelação de Deus. Nós estudamos a era pós as Escrituras, primeiro século até quinto século, estudamos do quinto século ao 12º século e vamos indo, certo? Mas nós não somos reféns da tradição. Nós somos o quê? Reféns da palavra de Deus. Ela é quem nos guia. E Jesus disse que Ele era a palavra. Então, por favor, não deixe com que os seus pressupostos religiosos, às vezes as pessoas têm até medo disso, por causa de tradições familiares. Até o rapaz que treina a gente aqui, que treina eu, a Angélica e os meninos, em exercício físico, ele pergunta para mim, pastor, mas por que a quaresma? Eu não entendo até hoje. Todo ano em minha família falando que eu vou fazer essa quaresma e ninguém sabe me explicar. Eu sentei com ele e falei, é isso, tá? A quaresma não é um pecado, mas ela deve ser feita dentro desses moldes. Ela é o começo de disciplinas espirituais, não o legalismo para que você faça algo e pare por ali. Entendeu? Então fique claro isso. E por favor, não perca as bênçãos de Jesus por causa de tradições religiosas, porque Cristo nos deu princípios e não regras, e não leis que são duras no sentido de nos encaixotar. Cristo não encaixotou ninguém. Ele disse, eu vim para trazer libertação para vocês. Então, tudo o que encaixota o ser humano não vem do Evangelho. Você pode estudar isso na palavra de Deus quantas vezes você quiser, que você vai chegar nisso. Então, quando Jesus chega e ele amaldiçoa aquela árvore, a figueira, que é a representação de Israel, ele está dizendo, vocês tiveram todas as oportunidades possíveis. Jesus, um dia antes dele entrar em Israel, antes disso aqui, ele chorou, porque ele estava com os discípulos a caminho de entrar em Jerusalém, a capital, e ele chorou, e ele disse assim, Israel, Israel, se você tivesse entendido que eu quis colocar você debaixo das minhas asas e guardar você como uma galinha faz com seus pintinhos, vocês não teriam feito isso. Agora o julgamento sobre vocês vai ser maior do que o julgamento que houve em Sodoma e Gomorra, em Tiro e Sidom. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele mostrou muito, e por isso que a maldição sobre Israel foi muita. Então, tendo uma coisa, nós, quando temos a oportunidade de ver Deus fazer muita coisa na nossa vida, isso também gera responsabilidade. Quando o Senhor Deus nos mostra sinais, nos mostra milagres, nós temos uma responsabilidade diante disso. Porque ou você aceita ou você rejeita. Não adianta dizer que aceitou, mas andar no caminho contrário. Ou aceita ou rejeita, ok? Porque é isso que deve ser feito. Então, Israel não quis seguir o Senhor, mesmo tendo todas as provas disso. E aí a minha pergunta para você, e a palavra aqui não vai demorar, hoje ela é objetiva. Se você, hoje, certo, dentro disso aqui que eu estou elencando, se você começar a seguir a palavra do Senhor, é certeza que a sua vida vai mudar. É certeza absoluta que as áreas da sua vida que mais te incomodam, que mais te prende, que mais te angustiam, elas vão ser transformadas. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã, que isso vai ser transformado do dia para a noite, mas eu estou dizendo que você vai começar a viver, certo, algo que você nunca viveu antes. Por exemplo, vou elencar as 3 principais coisas que a Bíblia fala sobre relacionamento. Por exemplo, ame Deus mais do que você ama a si mesmo.
Se você entender isso e colocar isso em prática, amar a Deus mais do que você ama a si mesmo, é mais ou menos isso aqui. Deus diz para você que é errado você mentir. Mesmo que você mentir, faça você ganhar mais dinheiro. Você então diz assim, eu não vou mentir. E eu não vou sair desse princípio. E aí o que acontece? Você vai começar a ser mais tentado ainda nessa área. Você vai começar a receber mais propostas ainda de tentações. Mas você escolhe ficar firme, ok? E aí você diz, não, eu não largo esse princípio. Quando você passa então por todas essas tentações, que no princípio parece que vão virar a sua vida de cabeça para baixo, depois você começa a ver o que Cristo começa a fazer na sua vida, porque você amou mais a Ele do que a si mesmo. Porque o que é amar a si mesmo nesse sentido? Ter mais dinheiro é você amar a si mesmo. Você para ter um dinheiro, você faz o que você quiser, compra coisas para você, para quem você gosta. Então, mas você pode obter coisas boas fazendo o que é certo. Ame Deus mais do que você ama a si mesmo. Segundo, se você é casado e tem filhos, ame a sua esposa mais do que você ama os seus filhos. Isso aqui é um princípio, certo? Que não é seguido. E é por isso que os casamentos estão sendo destruídos. Você sabe que no Brasil, de cada 2 casamentos, um termina em menos de 5 anos, né? Isso já chegou na mesmo patamar dos Estados Unidos. Por que isso acontece? Geralmente as pessoas, quando elas têm filho, elas realmente acham que o filho deve ser a prioridade da casa. Então, já não há mais tanta relação íntima entre o marido e a mulher. A mulher já acha que o maior amor que existe na face da terra é da mãe pelo filho. E esses princípios todos, então, que começam a ser citados, eles vão destruindo as pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Segundo a palavra de Deus, o maior amor que existe não é a da mãe pelo filho, mas é do marido pela mulher. Você vai dizer, pastor, isso não existe, só existe cafajeste hoje em dia. Pois é, esses caras que não seguem a palavra do Senhor. Mas agora, se você está diante de alguém que conhece Jesus, o maior amor de um homem tem que ser a sua esposa. Ainda que seja a sua própria mãe ou sua própria filha tentando te tirar, certo, dessa prioridade que é, depois de amar a Deus, amar a sua esposa, você deve o quê? Dizer, não. Ela é mais importante do que a minha própria filha, do que a minha própria mãe. Você vai dizer, pastor, isso é impossível. É por isso que os casamentos não dão certo. Entendeu? A Bíblia diz assim, o homem deve amar a igreja, amar a esposa como Cristo ama a igreja. E a Bíblia diz assim, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandone, Deus não me abandonará. Então, biblicamente, isso existe. Se você for olhar a história do mundo, houve tanto sacrifício de crianças. Mulheres que entregavam seus filhos aos deuses jogavam a criança no fogo. Então, assim, essa coisa que a gente tem hoje em dia, de tentar, são laços sanguíneos, não, porque amor de mãe é para sempre, são laços sanguíneos, aqui é meu pai, é meu tio. Olha, eu vou te dizer uma coisa, o maior laço sanguíneo que existe na face da terra é o sangue de Jesus derramado sobre a nossa vida. E essa é uma verdade absoluta. Quando você crê nisso, Jesus começa a ser a sua prioridade. E se você é homem, em segundo lugar, vai ser a pessoa que Deus te dá como esposa. E se você é mulher, vai ser Cristo depois do seu marido. E não os filhos. Os filhos estão depois. Porque quando você ama a sua mulher e quando a mulher ama o seu marido, você não sabe o que você cria dentro do coração do seu filho. Você cria, certo, o maior tipo de crescimento e de vida saudável emocional em crianças. Acontece quando essas crianças podem contemplar, né, que o homem ama a mulher e a mulher ama o homem. Sabia disso? É assim que acontece. Então, baseado nisso, Cristo Jesus, ele rejeitou Israel, ele amaldiçoou a figueira. E quando ele foi até o templo, logo depois de amaldiçoar a figueira, e ele começou a jogar as mesas no chão e expulsar as pessoas que estavam vendendo carneiros, ovelhas, pássaros. Sabe por que ele fez isso? Porque até então as pessoas, quando elas pecavam, elas tinham que oferecer sacrifício a Deus, não era?
e eles ficavam na porta do templo, porque a pessoa ia lá, muitas vezes, comprava já na porta do templo o animal e já entrava e levava para o sacerdote fazer o sacrifício. Só que sabe qual é o sacrifício, segundo a lei de Moisés, que uma pessoa tem que fazer? Ela tem que o quê? Ela tem que ver o seu carneirinho nascer. Ela tem que alimentar o seu carneirinho, né? Botar lá, né, uma mamazinha na boca do carneirinho. A Angélica me mostra, ela segue uma mulher lá que ela alimenta lá o carneirinho dela lá com mamar. Ela o quê? Cuida daquele animalzinho enquanto ele cresce, tem o carinho por ele. E quando ele chega ali num certo tamanho, numa certa idade, essa pessoa pega esse carneiro, né, e ela leva para que então seja sacrificado em lugar dos pecados de sua família. Então olha a diferença da situação. Você simplesmente pegar dinheiro e pegar um animal qualquer e apresentar, pouco valor. O dinheiro, se você tem, você ganha de novo. Agora, quando você vê algo crescendo com você e você tendo que ofertar isso a Deus, nós estamos falando de algo então que custa caro. Então, ofertas a Deus custam caro. Vamos dar um exemplo? Você que tem o seu animalzinho de estimação, cachorrinho, gatinho, qualquer coisinha, você imagina 5 anos você cuidando, 6, 7, 10, 15, né? 17, igual viveu lá o do meu pai, e aí você chega então e cuida do bichinho, mas chega um momento que você tem que apresentar ele a Deus para ele ser sacrificado. Aquilo ali dói nas suas emoções, porque a gente sabe que um animal, quando ele cresce assim, dentro de casa, né, com todo cuidado, ele meio que vira um ente da família, não é? Então custa caro. Então o que Jesus está dizendo para eles é: vocês não aceitaram tudo que eu fiz dentro de Israel, é por isso que eu amaldiçoei a figueira, que significa Israel, e vocês fazem sacrifícios que não custam nada para vocês. E aqui eu quero deixar a última palavra então para a gente orar. Olha, quando a gente olha para Deus e para as coisas de Deus, às vezes o que a gente apresenta, o que a gente oferta, não custa nada para nós. Na Bíblia tem uma mulher, por exemplo, que ela era pobre, e Jesus estava com os discípulos na porta do templo, tinha um monte de gente rica oferecendo um monte de oferta, e aquela mulher só tinha algumas moedas de prata, algumas moedas de bronze lá, e ela deu aquelas moedas. Jesus disse: essa mulher agradou o Senhor, porque a oferta dela tem valor, a oferta dela é um despreendimento. E a minha pergunta para você hoje é: quando você vai ofertar algo a Deus, isso custa algo dentro de você? Quando você vai orar a Deus, custa algo para você? Como eu estou dizendo, né? Pelo menos eu estou acordando de madrugada. Isso custa, não é? Todo mundo tem coisas para fazer todo dia, mas a gente está lá orando. Quando você, por exemplo, vai ofertar na igreja, sabendo que a obra de Deus é importante, isso custa para você a oferta? Ou simplesmente é o que sobra? Porque infelizmente é difícil. Eu só estou passando o pano só para você entender. Você sabia que nas quartas-feiras a média de oferta aqui na igreja é 170, 180 reais? Sabe quanto que a gente paga de luz aqui na igreja? Aqui na igreja, contando a salinha, cozinha, tudo aqui, R$1.000 por mês. São 4 cultos de quarta-feira. Faz as contas aí. A gente não consegue pagar nem energia com isso. Mas eu não estou colocando a culpa em você. Eu só estou querendo dizer que a gente precisa apresentar a Deus aquilo que nos custa, né? E não é só dinheiro, é talento também, é tempo que a gente gasta, sabe? Quanto tempo você gasta jejuando? Quanto tempo você tira de si mesmo para Deus? É muito fácil a gente mensurar isso. Quando você ama alguma coisa, você gasta tempo com isso. Por exemplo, eu amo futebol. E muitas vezes eu não jogo, nunca joguei nada desses jogos aí e tal. Eu não sou muito favorável a essas coisas, nunca tentei, nunca baixei essas porcarias nenhuma aí, não. Mas o que acontece? Eu gasto tempo porque eu gosto de ver escalações, eu assisto jogos antigos, mas eu faço isso nos tempos vagos, são hobbies que eu tenho, certo? Eu gosto muito de coisas que tem a ver com luta, então eu brinco muito com meu filho de lutar, né? O esporte que a gente escolheu para a nossa família inteira fazer é boxe, a gente faz tudo junto, todos juntos,
né, para a gente conseguir pagar, porque o valor fica em conta, né? Então nós fazemos box. Então são coisas, né, que são feitas porque eu gosto. Então quando eu estou fazendo box ou estou assistindo futebol, eu compro livros sobre futebol, sabe? Eu estou gastando dinheiro, eu estou gastando tempo, eu estou gastando energia, eu estou tirando momentos da minha vida para aquilo. Então a pergunta que a gente pode fazer é: o que a gente tem tirado de nós para Deus, o nosso relacionamento espiritual para com o Senhor? Jesus então saiu dali, e aqui a gente encerra a palavra, e Pedro vai lá e vai dizer para ele, logo depois que ele sai do templo, eles olham a figueira tinha secado, da raiz até em cima. E aí Pedro vai e diz: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, verso 20, 21, ela secou totalmente, porque não deu fruto. Deus tinha dado tudo para que eles frutificassem. Deixa eu te dizer uma coisa: nós temos tudo para frutificar. Nós moramos no Ocidente, né? Nós que estamos aqui não passamos necessidades, né? De fome, de frio, de falta de coisas que são necessárias para viver, certo? Nós temos a Bíblia diante de nós, nós estamos aqui numa igreja que a Bíblia é pregada para nós temos um Deus que quando você ora, Ele te responde, certo? Deus responde, porque não vale a pena. Eu te garanto que se Deus não respondesse, eu não doaria a minha vida para ficar aqui falando de papel, de Bíblia, de texto. Deus responde, Deus está vivo, ok? Então, é isso que a gente acredita. Então, Cristo Jesus, Ele vira para Pedro e para os discípulos e diz assim, verso 23, em verdade vos digo que se alguém disser a esse monte, levanta-se e atire no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo que tudo que vocês pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Jesus Cristo garantiu que se nós então andássemos nos caminhos dele, nós podemos fazer oração com fé e ele vai nos responder. Agora, por que às vezes não tem resposta? Porque está faltando fé, está faltando entrega. Quando você ora com fé, você entrega esse negócio, sabe? Você tira essa angústia do coração, você coloca na mão de Deus, você não mexe com essa situação, você deixa Deus trabalhar com ela, entende? Então isso é fundamental. Se você ora com fé, Deus responde. O Senhor Jesus diz, se você der ordem até uma montanha, uma representação de um problema grande, né? Se você der ordem, ou no sentido, se você orar ao Pai, no meu nome, até problemas grandes são capazes de sair do seu caminho, porque você está andando segundo a minha palavra, crendo na minha palavra, sem duvidar no coração, tendo fé e pedindo e orando. Deus faz. Deus faz. Eu termino então só dando então 2 testemunhos que eu fui para a igreja dos 15 para os 16 anos. E quando eu fui para a igreja, a minha vida era pregar, certo? O meu sonho era pregar e o meu sonho era ser pastor desde então dos 15 para os 16 anos. Só que as minhas orações eram, eu queria ser pastor, eu queria pregar, eu queria ter uma família, eu queria ter um ministério, eu queria fazer o que realmente um pastor faz. Só que eu só tinha 15, 16 anos. Mas eu orava desde essa época para que Jesus pudesse me dar uma família, pudesse me dar um ministério, porque até então eu estava engatinhando, né? Mas eu orava ao Senhor para que Deus me desse isso, né? E como eu disse aqui, algumas coisas a gente precisa esperar. Mas quando chegou uma época na minha vida, quando eu terminei o seminário com 21 anos, eu comecei a orar a Deus e eu disse, Senhor, eu quero que o Senhor então possa abençoar, agora que terminei o seminário, que o Senhor me deu a graça de ser ordenado pastor, eu quero viver, eu quero me casar, eu quero ter filhos. E eu orei ao Senhor e pedi, Senhor, me dá uma esposa, me dá filhos. E Deus me abençoou, graças a Deus. Com 22 anos eu casei, com 24 anos eu tive a minha primeira filha, aí com 26 anos meu segundo filho, e agora, já 10 anos depois, eu vou ter meu terceiro filho, né? Então tem 13 anos que eu e a Angélica estamos casados. Então eu quero dizer uma coisa para vocês.
Deus atende a oração. Tem oração mais difícil que essa para Deus atender? Deus, coloca uma mulher boa no meu caminho, põe um homem bom. É difícil, não é? Deus, me dá graça para ter filho. O mundo é tão difícil, tem que pagar tanta conta. Jesus, eu quero. Então, assim, mesmo nas situações, tudo ali era difícil. Quando eu fui casar, era difícil demais financeiramente. Quando eu fui ter filho, era difícil demais financeiramente. Eu vou ter filho agora também, não é fácil. Mas Deus é o Senhor. Deus atende às nossas orações. Ele pega essas montanhas e põe de lado, por causa da oração, por causa da fé. Eu quero te convidar a colocar de pé nessa noite, para você orar comigo com fé, por essas áreas da sua vida que estão desbalanceadas. Eu quero pedir que você ore para que você possa dar a Deus o seu melhor, não o seu resto, tá? O seu melhor, aquilo que você cria, aquilo que tem uma substância para você. Vamos orar? Senhor Jesus querido e Pai Celestial, nós não queremos cometer o erro de Israel, que foi negligenciar a sua presença. O Senhor mostrou as suas palavras, os seus ensinos, os seus milagres, mas aquele povo com o coração duro dizia: nós temos a lei de Moisés, nós temos a fé de Abraão. Mesmo o Senhor Jesus mostrando que Ele era o Filho de Deus encarnado, aquele povo batia no peito dizendo: nós é que somos o povo de Deus. Não nos deixe perder a sua presença por causa, ó Deus, de uma falsa espiritualidade, de um falso legalismo. Eu peço ao Senhor nesse dia que nós possamos ver o Senhor operando na nossa vida. Nos ajude a seguir os teus princípios, porque nós sabemos, ó Deus, por experiência, que seguir algumas coisas não vão nos levar a lugar nenhum. Os teus filhos que estão aqui, eles têm experiência das coisas que eles fazem e que não levam a lugar nenhum, e têm experiência também das coisas que fazem, porque estão dentro dos princípios de Deus e dão certo. E eu quero te pedir que toda a nossa vida esteja ao redor da tua palavra, que nós busquemos o Senhor em primeiro lugar, que o Senhor seja o centro da nossa vida, o centro, primeiro tudo, porque o laço sanguíneo mais forte que existe nessa terra não é de mãe com filho, não é de pai com filho, não é de marido com mulher, é de Deus, é de Cristo Jesus para conosco, porque naquela cruz Ele se entregou, derramou o seu sangue, custou caro o que foi pago ali naquela cruz. O Filho de Deus desceu do céu, sem pecado nenhum, como ovelha muda levada ao matadouro, sem se defender, sendo humilhado, apanhando, passando por tanto escárnio, por tantas situações que Ele não merecia. Ele se colocou no nosso lugar. O Senhor nos deu tudo e nós devemos dar ao Senhor aquilo que custa para nós. Por isso Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me siga, faça o que é certo, ande na verdade. Eu não vou te colocar numa caixinha, eu não vou te colocar debaixo de regras, eu vou te dar princípios. Eu vou cuidar da sua vida para que todas as áreas possam estar em conformidade com a minha vontade. A palavra do Senhor para a igreja, como está escrito: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E como diz a tua palavra, Senhor, nós queremos entrar dentro do templo do Senhor, não com o animal que a gente comprou na porta, mas com aquilo que nós temos carregado no nosso coração. Nós temos, Senhor Deus, vivido uma história inteira, carregando coisas que são preciosas para nós, mas algumas precisam ser colocadas no altar para serem sacrificadas, porque estão ferindo o único coração que nós temos, estão quebrando o nosso coração em pedaços, porque são coisas pecaminosas. Eu te peço, Senhor, restaura a nossa alma, porque Tu nos fizestes nova criatura. Restaura o nosso coração nesse dia. E como o Senhor disse a Pedro e aos outros discípulos: se vocês orarem e crerem com fé,
E o Senhor Deus tirará grandes montanhas do caminho de vocês. Ele os ouvirá, Ele os abençoará. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que a bênção do Senhor recaia sobre a igreja. A bênção espiritual, a graça espiritual, o poder do Senhor. Aceita o nosso louvor nesse momento agora. Queremos cantar-te. Vamos cantar o Senhor. Cante a Jesus nesse momento. Eu fico, não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder para salvar. Escreve um novo começo pra minha vida, sei que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Mas eu vou precisar de filho, não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já mirei em todos os caminhos, já gritei em todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. E tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida, sei que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir teu falar. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Podemos cantar mais uma, Gustavo? Vamos louvar a Deus nesse momento. Nós estamos no horário. Aproveite essa oportunidade. Vamos cantar mais esse hino. Deus é muito bom. Glória a Deus por podermos cantar, por podermos adorar. Fique à vontade. Se quiser se ajoelhar, se quiser se sentar. Mas adore a Jesus. Aproveite esse momento. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri seu rio em mim.
do teu amor, sim.